Coloque-se de pé na presença de Deus. Quão formoso és, diga, Rei do universo, sua glória. Um pouco mais de violão, por favor. Sua glória, sua glória, sua glória enche a minha vida. Senhor, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida. Maravilhoso é poder, maravilhoso tocar em tuas vestes. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos mais uma milha só, diga quão formoso. Formoso é. Ande mais uma milha nesta noite. Rei do universo, sua glória, tua glória enche a terra e enche o céu. E enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu quero ouvir as vozes agora, diga. Maravilhoso é estar em tua presença. Poder te adorar, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Sim, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Diga para Ele, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Esta casa é Tua, Senhor. Esta casa é Tua, Senhor. Oh, sinta-se em casa, porque é a Tua casa. A Icerte é a Tua casa. Aleluia, Jesus. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele assim: você está muito cansado ou ainda tem bagagem aí para mais? Pergunta para essa pessoa bonita do seu lado: cabe mais aí? Agora pergunta para esse que você não acha tão bonito assim: não vá sair antes de terminar o culto. Diga, melhor dizendo, não vá sair antes de terminar o culto. A ordem aqui nesta noite é não sair ninguém sem ser impactado pelo poder de Deus. O pastor já deu ordem para trancar os portões. Enquanto tiver uma pessoa aqui que não foi impactada pelo poder de Deus, nós vamos ficar aqui em vigília, em louvor e adoração ao Senhor. Ei, santo! Graças a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Cadê aquele material? Isso aqui fica de presente para o sacerdote da casa. Que abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Paz, amado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar diante de mais uma porção do corpo de Cristo. E agora, pastoreada por esse casal querido, já estou aprendendo a amar. Tivemos uma live muito abençoada, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, né? E também com a participação do pastor William, e comecei então a conhecer o vosso pastor aos poucos, e essa comunhão então está crescendo e se fortalecendo, e creio que vamos interagir muito ainda para o louvor e glória do nome do Senhor, amém? Então fica aqui a minha gratidão. Eu nunca acostumo com o altar de Deus. Eu não poderia dizer quantas vezes eu subi e desci de um altar. Eu já perdi há muito tempo as contas. Mas eu nunca me acostumo. Nunca. Não importa onde eu esteja, quantas pessoas estejam diante de mim,
é sempre um peso de responsabilidade estar diante do povo de Deus, o povo do Senhor. Que Deus abençoe a ICERT em nome de Jesus. Podem se assentar. Também minha gratidão ao pastor William, pastora Graça, esse casal muito querido, muito abençoado por Deus. E o dia em que o Senhor nos conectou foi realmente um dia santo. Foi um dia santo, um dia preparado por Deus, porque dessa conexão começou a surgir tantos frutos em tantos sentidos e tantas direções, que nós estamos, assim, muito impactados com as coisas que Deus tem feito. E eu tenho aprendido uma coisa, pastor, ao longo da minha caminhada, que Deus trabalha conosco com uma obediência de cada vez. Normalmente Deus não te dá um pacotão de coisas para você poder obedecer. Não, Ele te dá uma ordem de cada vez. Ele te dá uma ordem, Ele diz, faça isso, faça aquilo, profetize ali, diga isto, diga aquilo. E à medida que você vai cumprindo com cada ordem, Ele vai adicionando ordens. E Ele vai aumentando o arcabouço de ordens. Porque você começa a desenvolver um caráter obediente. Agora, não adianta eu e você clamarmos para o Senhor nos dar algo, ou nos enviar a algum lugar. Ah, que Deus prometeu que vai fazer isso, ou vai me usar aqui ou acolá. Deus disse que vai me enviar para as nações, sendo que Deus às vezes nos dá uma ordem simples de manhã e nós não obedecemos, nós não cumprimos essa ordem. E hoje mesmo foi uma experiência dessa, né? Como que chegamos a uma determinada situação que nós não imaginávamos que Deus nos poria naquela situação. E chegamos nessa situação. E depois, ao voltar, estávamos no caminho, depois de viver tal experiência, que no momento certo o vosso pastor vai compartilhar, o pastor certamente vai compartilhar com o seu pastor, e o vosso pastor vai compartilhar com vocês no momento certo. Nós estávamos voltando dessa experiência, dentro do carro, nós conversando, falando, né? Como que é importante você aprender a caminhar com Deus, uma obediência de cada vez. Uma ordem de cada vez. Pastor, mas como que é isso? Você precisa desenvolver a sua sensibilidade em oração, em relacionamento com Deus, no conhecimento da palavra. O fato de você estar firme na casa de Deus, sempre presente nos cultos, ouvindo as escrituras, aprendendo com o vosso pastor, tudo isto fala a seu respeito, ou testifica a seu respeito, de que você está gradativamente crescendo em sensibilidade, em comunhão no seu relacionamento com Deus. Eu quero ler com você um texto e vou começar a ministrar nesta noite contando uma experiência muito interessante que eu tive nos Estados Unidos. Eu quero ler com você no livro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, do versículo 11 em diante. Que diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Escute bem, como nos dias da antiguidade, para que possuam, para que vocês possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, meu Deus, verso 13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto,
e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Será que São João do Meriti já foi assolado alguma vez? Com criminalidade, com corrupção, com bandidagem, com tráfico de drogas, com uma série de coisas? E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, empreendedorismo, e beberão o seu vinho. Você não vai plantar a vinha para o outro beber o seu vinho. E farão pomares, eles comerão o fruto. E eu os plantarei na terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Vale um brado de aleluia aí ou what? Eu comecei a contar com os pastores no sábado de manhã, contei na verdade algo, porque eu comecei falando sobre sensibilidade espiritual e comunhão com Deus. É o que te permite a enxergar certas coisas e crer em certas coisas. Há coisas que Deus diz que são muito loucas. Há uma promessa aqui, Deus está dizendo: eu vou remover o cativeiro do meu povo e eles vão reedificar as cidades assoladas. Então a promessa de Deus é que eu encontre uma cidade assolada por gerações. Eu cresci nessa cidade, pregador. Esquece, isso aqui é assim mesmo, isso sempre foi assim. Forget, como a gente diz lá nos Estados Unidos, forget about it, esquece isso, esquece isto. Isso sempre foi assim e sempre será assim. A criminalidade sempre existiu, o tráfico de drogas sempre imperou, a bandidagem sempre existiu, os políticos corruptos sempre estiveram por aí. Pregador, esquece. Também não vamos exagerar, né, pastor? A promessa de Deus é: eu vou remover de vocês o cativeiro, e vocês, olha bem, removerei o cativeiro do meu povo e reedificarão. Deus não está dizendo, e eu vou reedificar. Ele está dizendo, a minha função é remover o cativeiro da sua vida. Uma vez removido este cativeiro, você vai reedificar as cidades assoladas. É ICERT que vai fazer isto. É Ministério Batista Betel que vai fazer isto. É a igreja do Senhor que vai fazer isto. Agora vamos entender como é que se chega lá. Porque tem algumas coisas antes aqui, algumas promessas antes interessantes. E a promessa começa, dentre as promessas, elas começam pela seguinte promessa: naquele dia vai chegar um tempo em que eu vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Interessante que esse texto é repetido em Atos 15:16. Você sabe, o povo foi batizado com o Espírito Santo no capítulo 2, aí vai. A igreja começa a crescer, a se expandir. Quando chega no capítulo 15, os apóstolos já estão mandando missionários, plantando igrejas. Já estão executando esta parte do texto. A prova cabal de que o que está escrito ali é possível é que os apóstolos estão reivindicando essa parte do texto, porque eles sabiam que a promessa era essa, que chegaria um tempo que Deus se manifestaria de tal forma para empoderar o seu povo, para encher o seu povo do Espírito, a ponto de começar a mudar o status quo da cidade. A vizinhança começa a mudar, porque a mudança, ela não acontece, ela não começa a partir dos morros, ela não começa a partir de pessoas, ela começa no mundo espiritual. É por isso que a mudança vem pelo povo de Deus, porque é o povo de Deus que tem acesso ao mundo espiritual.
E quando nós entendemos a nossa função e nós nos posicionamos como tal, começa a acontecer mudança nas esferas espirituais. E essas mudanças nas esferas espirituais começam a provocar mudança nas esferas naturais. Então, qual é a primeira promessa? Eu vou reerguer o tabernáculo caído de Davi. Ora, curiosamente, é que o tabernáculo de Davi, Israel teve 2 tabernáculos, o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés era um tabernáculo religioso, era um tabernáculo que seguia toda uma tendência religiosa para o povo de Israel. E olha que coisa curiosa, Deus mandou construir com todos os detalhes. Deus deu todos os detalhes desse tabernáculo. Só faltou Deus mandar Moisés pegar uma trena, falar: Moisés, começa a medir aí, vai anotando aí, eu quero isso desse tamanho, a largura é essa, é esse tecido, é esse material, é assim, é assado. Tudo foi dado por Deus. Deus foi o arquiteto do tabernáculo. Ele deu o tabernáculo para Moisés e Moisés construiu exatamente. E chegou um ponto que Deus falou: Moisés, tenha o cuidado de fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Eu vou precisar de retorno, minha voz está meio que sumiu aqui. E eu já estou meio com a voz meio down. Obrigado. Tenha o cuidado de fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. E Moisés fez exatamente o que Deus mostrou no monte. Exatamente. Passa um tempo, quando chega na época de Eli, do sacerdote Eli, Israel está tão desviado de Deus, que Deus fala: quer saber de uma coisa? Eu vou destruir esse tabernáculo. Aí Deus manda os filisteus lá, destroem o tabernáculo, tomam a arca da aliança e levam para si. Lá na frente eles devolvem a arca, porque Deus pesou a mão contra o povo dos filisteus, e eles devolveram a arca do Senhor. Ok. Mas o tabernáculo não foi reconstruído. O tabernáculo continuou caído. O tempo passou. Depois veio o primeiro rei de Israel, foi o rei Saul. Reinou por 40 anos. Nunca se lembrou que a arca estava guardada lá na casa de um sacerdote chamado Eleazar. Na casa de Abinadab. Eleazar era o sacerdote que cuidava da arca. 40 anos ele nunca lembrou. Aí vem Davi. Capítulo 5 de 2 Samuel. Davi é ungido rei de Israel pela 3ª vez, né? O rei sobre todo Israel, ele é ungido no capítulo 5 de 2 Samuel. No capítulo 6, Davi já está, ok, onde é que está a arca? Eu quero a arca de Deus. Onde é que está a arca de Deus? Onde guardaram a arca de Deus? Ah, Davi, guardaram a arca de Deus num lugar chamado Kiriat Jearim, e ela está guardada na casa de um sacerdote lá. Vamos buscar a arca de Deus. O coração de Davi, o de Saul era o seguinte: onde é? Aliás, ele nunca nem perguntou, tipo, onde é que está a arca de Deus? 40 anos, a arca é o símbolo da glória. Como que alguém pode governar 40 anos? Como que alguém pode pastorear 40 anos e não sentir falta da glória? Vida que segue. A arca está onde? Está em Kiriat Jearim. A vida que segue, 40 anos. Aí vem Davi, toma posse no capítulo 5, 2 Samuel. No capítulo 6, Davi já está todo oriçado. Cadê a glória de Deus? Cadê a arca de Deus? Eu quero trazer a glória de Deus para a cidade de Davi. E ele começa a se organizar para fazer isto. Deu um probleminha no começo, você sabe da história, Uzá morreu. Davi foi lá, consertou o erro e trouxe a arca de Deus para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Davi falou: eu quero construir um tabernáculo para a arca. Mas ao invés de Davi pegar a planta de Moisés, a planta religiosa da arca, do tabernáculo, ele fala: como é que era mesmo o tabernáculo? O tabernáculo era assim, assado, tinha o átrio, depois tinha a tenda, o lugar santo, depois tinha o santíssimo lugar, dentro do santíssimo lugar ficava a arca, ninguém podia entrar, e alguém deve ter dado para Davi lá mais ou menos o relatório de como era a coisa. Aí Davi vira e fala assim: não, eu quero uma coisa mais simples.
Ah, Davi, tem outra coisa também. No tabernáculo de Moisés tinha um incenso que queimava 24 horas por dia. Aí Davi falou assim, mas eu tenho outra ideia. Nós vamos fazer uma tenda única, nós vamos colocar a arca no meio, vamos cobri-la, e ao invés de incenso queimando 24 horas, nós vamos criar um ministério de adoração, nós vamos dividi-lo em turnos de 1 hora, 24 turnos, e nós vamos colocar 288 adoradores. 1 Crônicas capítulo 25, 288 adoradores adorando a Deus o dia inteiro. O dia inteiro. E aí começa o ministério de adoração de Davi. Davi é o pai de tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó. Ele era inventor de instrumentos, inclusive. Davi é o criador do que hoje nós entendemos como adoração. Porque até então, até Davi, nós tivemos algumas pessoas que adoraram a Deus esporadicamente, que inclusive ficaram famosas. Ah, Miriam cantou um hino, ficou famosa. Cantou um hino, ficou famosa. Ah, Moisés cantou um hino, famoso também. Fulano cantou um hino, famoso também. Porque não existia esse tipo de adoração. Não existia a adoração da entrega. Não existia a adoração da rendição. O conceito de adoração era outro. Aí vem Davi e muda o conceito. Falou, não, adoração a partir de hoje vai ser algo coletivo. E nós vamos substituir o lado material, o lado físico, o lado do incenso queimando. E nós vamos queimar o incenso do coração na presença de Deus 24 horas por dia. Coloca 1 Crônicas capítulo 25, por gentileza. E tudo isto, pastor, o incrível é que você não vai encontrar um só texto na Bíblia com Deus dizendo, Davi, faz assim, faz a tenda assim, faz assim, nada, não tem um só texto na Bíblia de Deus dizendo para Davi fazer aquilo. E você encontra uma abundância de texto de Deus dando a planta inteira para Moisés, a planta religiosa para Moisés, inteira. Por isso Deus, cadê? 2 Crônicas então, cadê? 2 Crônicas, perdão, 2 Crônicas, não, aí está 5, é capítulo 25. 1 Crônicas 25. Me ajuda aí, guys. Hã? Aí. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Geduntum, para o quê? Para quê? Profetizar com harpas. Profetizar com harpas. Você foi chamado para tocar teclado ou para profetizar com Profetizar. Ela? Você foi chamado para tocar guitarra ou para profetizar com ela? Profetizar com ela. Davi cria uma nova mentalidade. Ele cria uma nova compreensão de relação com Deus. E o texto diz, cadê? Para cá. Filhos de Asaf, de Emã e de Geduntum, para profetizarem com harpas, com símbolos, saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra, vai para o versículo, acho que 5. Todos eles foram filhos de Amã, o vidente. Mais um versículo. Mais um. Todos estavam sob a direção do seu pai, para a música na casa do Senhor, com saltérios, com símbolos, harpas, para o ministério da casa de Deus. Asaf, Geduntum, Emã estavam sob as ordens do rei. Mais um. Era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto da casa do Senhor, todos eles mestres, 288. Então agora vamos voltar para o nosso texto, para nós entendermos diante do que nós estamos. Por que quando eu pego a palavra, raramente, já aconteceu? Já, mas raramente, você vai ver um vídeo meu, principalmente em conferência, pegando a palavra e partindo para a pregação. Normalmente eu pego a palavra e eu eu alimento mais um pouco o fogo da adoração diante de Deus. Aí vem Amós, no capítulo 9, e diz uma coisa
no mínimo chocante. Qual foi o tabernáculo que Deus deu as medidas tintim por tintim? O de Moisés. O tabernáculo de Davi, quando você lê o texto, claro que é o Espírito Santo, mas quando você lê o texto, parece que saiu tudo da cabeça de Davi. Davi está lá, Davi e os capitães do exército. Aí vem Amós e diz assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu estou parafraseando, né? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. O que é, profeta Amós fala? Deus está com saudade de um tabernáculo. É mesmo, é. Então eu já imagino. Deve ser o tabernáculo que ele mesmo desenhou e deu a planta para Moisés construir tintim por tintim. Não, ele está com saudade do tabernáculo de Davi. Ele está querendo reerguer um tabernáculo, mas o tabernáculo que ele está dizendo que vai reerguer não é o tabernáculo de Moisés, é o de Davi. A saudade de Deus não é de fumaça subindo, incenso queimando. A saudade de Deus é de adoradores. O pastor, esqueci o nome do pastor, por gentileza, Jorge, pastor Jorge, com o tamanho desse espaço que tem aqui, ele poderia muito bem dividir isso aqui em três etapas. A entrada, o átrio, com um altar no meio ali, queimando sacrifícios, uma tenda aqui, chamada de lugar santo, e lá no fundo, um cantinho chamado Santíssimo Lugar, para a glória de Deus poder se manifestar. Essa igreja poderia ficar famosa mundialmente, pastor, como a igreja que resgatou o tabernáculo de Moisés. O único problema é que Deus não tem saudade do tabernáculo de Moisés. Deus tem saudade do tabernáculo de Davi. E com isso eu aprendo uma segunda lição, que Jesus botou em palavras depois dos evangelhos. E como que eu espero que isso mude o seu coração nessa noite? Ou pelo menos abençoe o seu coração nessa noite. Jesus veio e ensinou um conceito muito simples que parece algo isolado nos evangelhos. Como muita coisa lá nos evangelhos parecem coisas isoladas. Jesus vem e diz assim, eu tenho uma dica para dar para vocês. Senhor, fala? Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vá 2. Se alguém te tomar a capa, aproveita e entrega logo também a túnica. Aí as pessoas olhavam para Jesus assim, e tipo assim, pensa, será que ele está bem? Será que está tudo ok? E eu tenho prova textual disto, porque Pedro, que 6 versículos antes tinha acabado de receber o maior elogio dos evangelhos. Pedro, você é demais, isso não é coisa sua, tem que ter sido o Pai que te revelou isso, Pedro. Viu aí Jesus falando que eu sou o cara da revelação? 6 versículos depois, Jesus vem falar, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos principais, eles vão matá-lo e ele vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aí vem Pedro, de jeito nenhum, Senhor. O Senhor não pode fazer uma coisa dessa natureza, de jeito nenhum. 6 versículos depois do maior elogio dos evangelhos, Pedro ouve a pior repreensão dos evangelhos. Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você está cogitando das coisas da carne. Traduzindo no nosso brasileirês de hoje, Jesus está dizendo, Pedro, cala a boca, por favor. Cala a boca, Pedro, que você não tem a menor ideia do que você está falando. Jesus não é de brincadeira, não. Talvez nenhum de nós aqui daria conta de ser membro da igreja de Jesus, pastoreando fisicamente. Ninguém aqui daria conta. Porque Jesus era papo. Jesus não tinha conversa fiada, não tinha lero-lero, nada. Tudo que Jesus era tudo na hora, era tudo reto, era papo reto. Às vezes você acha o seu pastor duro, né? Tem hora, não sei aqui, que o pastor Jorge parece um doce, né? Não sei como é que é, né?
pastor é um doce, não é não? Mas tem hora que o pastor tem que fechar a cara, não tem? Tem que falar sério, repreender. Tem gente que não gosta, vai embora. Ah, esse pastor é muito duro. Você não daria conta de ser membro da igreja de Jesus, muito menos da de Paulo. Não daria conta. Então, qual é a relação da capa e a túnica, da primeira milha com a segunda milha, para o que nós estamos lendo aqui em Amós? É que Jesus se apaixona pelo que você faz depois da sua obrigação. O que você faz dentro da sua obrigação é a sua obrigação. Qual é a sua obrigação? É vir para a igreja 2 vezes por semana, sei lá, 3 vezes aqui? 1 ou 2? Célula e 2. Qual é a sua obrigação? Ah, eu vou na igreja 2 vezes por semana e eu já estou santificado, já estou salvo, está tudo maravilhoso, estou esperando Jesus arrebatar a igreja. Você vai para o céu? Provavelmente sim, porque salvação é outra história. Mas quando você cumpre com o dever, e além disso você diz, mas eu quero fazer mais para Deus. Como é que eu faço para adorar a Deus um pouco mais? Como é que eu faço para servi-lo ainda melhor? Como é que eu faço para buscá-lo numa profundidade maior? Nós começamos essa mensagem falando de quê? Intimidade e comunhão. Como é que eu faço para aumentar a minha comunhão com Ele? Depois que eu cumpri com a minha obrigação. Eu não vou dizer que Moisés não tenha entendido, porque tudo tem a ver com a época e com o chamado de cada um. Mas Moisés, se você lê a história do tabernáculo de Moisés, é uma coisa impressionante. Parafuso por parafuso, prego por prego, pedacinho de pau por pedacinho de pau, todos os detalhes que Deus ordenou ele fazer, todas as obrigações, ele cumpriu todas elas à risca. E quando ele terminou a sua obrigação, ele deu o serviço por encerrado. Aí vem Davi anos depois e fala, ok, como é que era esse negócio mesmo? Ah, Davi, era assim, 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 assim. Ok, mas eu quero oferecer mais a ele do que isso. Eu quero dar a ele um pouco mais. Como é que eu faço para tocar o coração dele mais do que essa fumacinha que sobe? Como é que eu faço para adorá-lo de tal forma que a presença dele jamais se aparte de Jerusalém? Ele falou, já sei. Apague esse incenso. Tira esse incenso daqui. Chama lá Asaf, Emã e Geduntum. Chama os filhos deles. E aí ele pega 288 homens, divide em turnos de 1 hora cada um, 24 turnos, e fala, eu quero adoração subindo diante da face de Deus 24 horas por dia. E agora, gente, pensa comigo, vou sentar aqui, faz de conta que isso aqui é o trono. Deus está sentado lá no trono. Aí ele olha para o tabernáculo de cá, tem uma fumacinha subindo o dia inteiro. Um incenso cheiroso, aromático. Mas ele está sentado aqui, ele está olhando, que para Deus não tem passado, presente nem futuro, né? Ele está olhando lá e está lá o tabernáculo que ele mandou fazer. O dia inteiro, de madrugada, todo mundo dormindo, está aquela fumacinha subindo. Aí ele vira o rosto para o lado de cá, para o tabernáculo de Davi. Está lá um grupo de homens de madrugada, 3 horas da manhã, em adoração, quebrantados diante da arca de Deus, diante da glória. A arca é o símbolo da glória. Aí Deus olha para aquilo ali, aí olha para o de Moisés de novo, aí olha para o tabernáculo de Davi de novo. Aí ele fica, Amós, Amós, vem cá, Amós. Vai lá e diga para eles que um dia eu vou reedificar o tabernáculo de Davi. Eu vou reerguê-lo das cinzas. Aí quando chega em Atos
capítulo 15, versículo 16. Verso 15 diz assim: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Palavras de Tiago, e eles sabiam. Primeiro eles sabiam que Jesus era descendente de Davi. Então Cristo é, em primeira instância, o cumprimento desta promessa. Quando Cristo nasce fisicamente, aquele homem, quem olhasse para ele não via diferença dele para qualquer outro homem. Tinha 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, cabeça, olho, nariz, orelha. Parecia um homem normal. Mas o seu corpo físico era apenas uma carcaça. Aquilo ali era só um disfarce. Dentro dele, diz o livro de Hebreus, estava a manifestação, a personificação da glória de Deus. Ele era a pura manifestação da glória de Deus. Você está me ouvindo nesta noite? Havendo Deus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Verso 3, escute isto. Verso 3. O qual é sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Por isso as pessoas não entendem por que quando Filipe chegou para Jesus, falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, só isso resolve. Jesus olhou para Filipe como se ele fosse um ET, falou assim: Filipe, eu não estou te entendendo. Estou te entendendo, Filipe, como assim? Eu estou com vocês esse tempo todo e você ainda não me reconhece? Eu estou convosco há tanto tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou. Olha o escritor aos Hebreus, o qual sendo ele, o homem, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O que o texto está dizendo é que se o Deus Criador eterno, assentado num trono de glória, como viu Ezequiel, se ele fosse materializar na sua frente, o nome dele é Jesus. Ele não vai ter uma outra aparência. É ele. E ele é, em primeira instância, a materialização ou a consumação do tabernáculo caído de Davi, porque ele vem da descendência de Davi. Diga comigo, Jesus é o tabernáculo de Davi. Em segunda instância, Davi trouxe ao mundo, Davi trouxe a Israel e, portanto, trouxe às nações um espírito de adoração. Vocês sabiam que Davi é o criador do ministério de coreografia? Quando a arca estava vindo para Jerusalém, Davi apresentou a Deus a primeira coreografia da Bíblia. Vocês estão entendendo a profundidade desse homem? Vocês estão entendendo por que Deus tem saudade de Davi? Vocês estão entendendo por que Deus tem saudade do tabernáculo de Davi e não do de Moisés, que ele mesmo mandou construir?
Aí eu te pergunto para a ICERT e pergunto para cada um de nós aqui individualmente. Quando Deus olhar para trás amanhã, de quem que Ele terá saudade? Quando Ele olhar para o culto da ICERT daqui a 50 anos, que alguns já tiverem ido para a glória, de quem será que Ele terá saudade? Fala, poxa vida, eu estou com saudade da adoração de fulano lá embaixo. Porque enquanto os outros cumpriam com o papel, enquanto os outros entregavam o script, entregavam o que estava na lista, tinha alguém que ia além, que andava a segunda milha, entregava a túnica também. Porque há uma urgência dentro de algumas pessoas, não de prestar um culto, mas de tocar o coração dele. Quando eu entro por aquelas portas, ou por qualquer outra porta, de qualquer lugar de adoração, eu não estou entrando para pregar, eu não estou entrando para prestar um culto apenas, eu estou entrando para tocar o coração dele, de tal forma que quando aquele evento terminar, ele não vai se esquecer de mim. Ei, tem alguém aqui nesta noite ainda, Jesus? Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. E olha bem, taparei as suas brechas. É tão maravilhoso que Deus não está pedindo nem de mim, nem de você perfeição. Ministério de coreografia do Ministério Batista Betel. Só dancem se for tudo perfeito. Não, tem brechas, tem um passinho que errou ali, uma coisa acolá, um paninho que ele não levantou, sei lá, qualquer coisa. Mas Deus está dizendo, mas por favor, apresente. Faça. Ministério de louvor da ICERT. Quando você canta é tudo perfeito e toca? Não. De repente um dedo tropeça numa tecla. A paleta bate numa corda que não deveria. De repente o som falha. De repente o volume não está bom. Algo acontece, tem brechas. Mas ele está dizendo, não tem problema. Deixa que eu tapo as brechas. Mas faça. Ele disse, eu taparei as suas brechas. Vira para quem está do seu lado aí, seja aquela pessoa bonita ou aquela feia do começo, diga para ela, não se preocupe, as suas brechas, Deus cuidará delas. Diga, Deus vai cuidar das brechas. E agora vem a melhor parte. E essa eu acho que você vai querer ouvir em pé. Não sei, estou desconfiado. Você vai querer ouvir isso em pé, eu acho. Aqui vai a nossa esperança, pastor Jorge. Aqui vai a nossa esperança, ICERT. Ministério Batista Betel. Ei, New Time Church. Aqui vai a nossa esperança, diz o Senhor Jeová, eu tornarei a levantá-lo das suas ruínas. Essa do diabo vir soprar no seu cangote, na sua nuca, dizer que nada, isso sempre foi assim, é desse jeito mesmo. Não, vai na igreja só no domingo. Não, você já foi na célula, não precisa ir no culto mais.
E aí quando você vê, sua vida está em ruínas. Quando você olha, você anda pela cidade, depois de um certo horário não pode nem andar sozinho na cidade, senão vai ser assaltado, porque a cidade está em ruínas. E Deus está dizendo aqui: se vocês deixarem eu reerguer o tabernáculo de Davi aqui, eu vou ressuscitá-lo das ruínas. Das ruínas de São João do Meriti, St. John of Meriti, das ruínas de São João do Meriti, das ruínas da Icerte, das ruínas do passado, Deus vai levantar um ministério de adoração, um tabernáculo de adoração, que vai chocar esta cidade. Nasce comanda la catarabassai. Chegou aquele momento, chegou aquele momento. Chegou. E na cantequila mandoro cheia massai. E ne mandoye kamalaya. Urachata carabassai. Cadê o tabernáculo de Davi? Cadê? Cadê? Eles acham que a minha garganta já está estourada. Quão formoso és, Rei do universo. Cadê o tabernáculo de Davi? Enche a terra e enche o céu. Oh yeah. Sua glória. Tua glória enche. Que mais? Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Será que o irmão Davi veio ao culto hoje? O irmão Davi veio ao culto hoje. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória, aleluia, Jesus, minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Em tua presença, diga maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Escute. Escute. O que está no versículo 13 só é possível acontecer com um avivamento na igreja. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas alcançará o que lança semente.
e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. A promessa é a seguinte: diz o Senhor, eu vou remir o tempo. Eu vou remir o tempo na sua vida. Eu vou remir o tempo nas suas finanças. Eu vou remir o tempo na sua igreja. Eu vou remir o tempo no seu ministério, pastor Jorge, pastor William, pastora Graça, pastores e pastoras. Deus está dizendo: você quer a minha ação para remir o tempo na sua vida? Vem aqui no altar, eu vou orar especificamente para que Deus possa começar a remir o tempo na sua vida. Enquanto nós adoramos, pode vir diante do Senhor. Maravilhoso é, venha diante de Deus, sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. O Senhor diz: chegou a hora de remir o tempo. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é a honra, a glória, a força. O tabernáculo de Davi já chegou. E o poder, já chegou o tabernáculo de adoração nessa noite. Jesus, e o louvor. Ramanta carabassuriantarabas. Inacandecoubias nébias. Rana cantarabassuriantarabas. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei, ao Rei Jesus. Santo, 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 e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Mais uma vez, diga. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Só Ele, Jesus, para Ele, por meio dele, são todas as coisas, para sempre. ao Rei Jesus,
Coloque a mão sobre a sua cabeça. E diga: nesta noite, o Senhor marcou um encontro comigo para remir o tempo na minha vida. Eu quero ver o Senhor remir o tempo na minha vida, na área financeira, na área familiar, no meu casamento, na minha família, na minha vida espiritual, nos meus dons adormecidos. Chegou a hora do Senhor remir o tempo na minha vida. E eu quero declarar que o tabernáculo de Davi está sendo reerguido na minha vida, está sendo reerguido na minha casa. Diga: esta igreja será conhecida como o tabernáculo de Davi, que foi restaurado das suas ruínas. E através da minha vida haverá restauração. Haverá restauração nesta cidade. E antes de tudo, na minha vida, diga: A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra a Ele. Vamos, vamos. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Você pode entregar mais para Ele. Vamos, vamos. Você pode ir mais além. Vamos, 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 vamos. Mais além, mais além, mais além. Vamos, 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 vamos. Vamos mais além, mais além, mais além, mais além, mais além. Isso, vamos, cante. Isso, rasga o seu coração diante dele nessa noite. Responda ao mover do Senhor. Responda ao mover do Senhor. Aleluia. Responda, responda, vamos. Responda, responda, responda. A glória, A força. e só Ele. E o louvor. Não se canse, querido. A
Avivamento só vem com resposta. Avivamento só vem com resposta. Cadê o povo de Deus que anseia por avivamento? Cadê o povo de Deus que anseia por avivamento? Cadê o povo de Deus que anseia por avivamento? Responda a Ele, responda a Ele, responda a Ele. E o louvor ao Rei Jesus e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só as vozes. A glória, Aleluia. a